Daremos continuidade ao estudo dentro da Epístola Universal, e eu estive explicando na última quarta-feira por que Epístola Universal. Quem tem assim uma vaga lembrança do motivo de estar escrito aqui Carta de Tiago, Carta Universal? Quem lembra? Quem tem assim uma lembrança? Alguém tem alguma lembrança? Por que Carta Universal? Porque não foi escrita a um povo específico. Não foi escrito conforme alguns dos evangelhos sinópticos, não foi escrito diretamente para um povo. Não foi escrito igual a carta de apóstolo Paulo, que às vezes ele falava para algumas pessoas, escrevia para algumas pessoas. Então a carta de Tiago, essa epístola de Tiago, que nós estaremos estudando nesta noite, também falei a respeito do autor. Alguém lembra? É um Tiago, e nós temos alguns Tiagos na Bíblia. Alguém lembra qual foi o Tiago que escreveu? O irmão do Senhor Jesus. Por quê? Porque Tiago, irmão de João, não tinha condições de escrever essa carta, porque Herodes já havia mandado matá-lo. Esse já está descartado porque já estava morto. Já estava morto. E esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus. E nós vamos trabalhar ainda, dando continuidade ao entendimento da primeira mensagem, pensando na igreja do nosso tempo. Pensando na igreja do nosso tempo. Só que é fase do ponto do... Por que tem o número 2 ali? Porque estamos na segunda semana. Estamos na segunda semana. E vamos assim até a última semana. A próxima semana é o número 3, pensando na igreja do nosso tempo. Que por sinal ficou bonita a foto ali, né? A foto ficou bem apresentável. Vamos colocar assim, bem apresentável. E isso tudo nós devemos assim ao empenho dos irmãos. A empenho da equipe, a compreensão, igual já coloquei, a compreensão dos irmãos, porque demorou um pouco a ser colocado aquele letreiro, porque houve alguns imprevistos, aquela meia-lua ali embaixo quebrou, depois de pronta, quebrou. Então nós vamos trabalhar hoje, mais uma vez, pensando na igreja do nosso tempo, e você vai abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo de número 2, que é o próximo slide, ok? Epístola de Tiago, capítulo de número 2, isso, Tiago, e nós vamos trabalhar um pouco dentro só do capítulo de número 2. Não sei quantos irmãos estiveram, obrigado, não sei quantos irmãos estiveram lendo esta epístola em casa, epístola ou carta, mas nesta Bíblia que eu tenho aqui, fala assim, tratamento igual para todos é um dos assuntos, e também fé é um outro assunto, e ação é um outro assunto. Isso pela Bíblia que eu tenho aqui. Eu deixei a minha outra ali embaixo e peguei a Bíblia aqui da nossa igreja. Então, tratamento igual para todos, fé também e ação. E é um capítulo pequeno, com 26 versículos apenas. Então, na próxima semana, quando o preletor que aqui estiver, não sei se de repente não serei eu, mas pode ser um outro pastor, um outro irmão. Então já leio o capítulo de número 3, para termos uma ideia de quando chegarmos aqui, sobre o que nós estaremos falando. E hoje nós estaremos trabalhando a respeito da fé, que é esse terceiro slide que fala a respeito da fé. A igreja que precisa exercitar a fé, tornando-a evidente. Exercitar a fé, tornando-a evidente. Tornando o que evidente? A fé. Então observe que o que vem acontecendo, o que acontece nos cultos, parece até que eu me comunico antes com o ministro de adoração, para falar assim, vou tratar sobre este assunto hoje, até deveria fazer isto, mas não.
dentro da vontade do Senhor Deus, as coisas vão se encaixando. O texto que o irmão Jonas esteve lendo falou sobre fé. O hino que, próprio porque eu ia tratar desse assunto de fé, 160, sobre fé. A oração que foi feita no início, o louvor que foi apresentado, sobre fé. Então nós vamos trabalhar nesta noite a igreja que precisa exercitar a fé, tornando-a evidente. Eu preciso demonstrar a fé que eu tenho em Deus. As pessoas precisam ver, precisa ser algo observável. Alguém precisa, as pessoas de fora precisam ver a fé que eu tenho em Deus. Porque falaram assim, não, eu tenho fé em Deus. Não, eu tenho fé em Deus. Se nós conversarmos com qualquer pessoa, ou com alguma pessoa na rua, todas elas vão falar assim, não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Todas elas vão falar isso. Mas a fé que nós vamos tratar nesta noite é uma fé totalmente diferenciada. A nossa fé é diferente das pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. A nossa fé, às vezes também, ela diferencia de um irmão para o outro. Mas antes de darmos a continuidade, ou de continuarmos, eu vou até pedir o irmão Rondinelli que coloque para nós depois, enquanto eu estiver orando, ele vai preparando ali, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 1 até o versículo de número 4. Ok? Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te render graças, mais uma vez por este momento. Te rendemos graças ao Senhor Deus pela oportunidade concedida a cada um de nós de estarmos aqui na tua casa. Primeiro pela liberdade que nos é concedida por ti, ó Senhor Deus. Também, ó Senhor Deus, por trazer os teus servos dos seus afazeres domésticos, trabalhísticos, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelos que já chegaram, pelos que estão por vir. E te pedimos também, em nome e por amor de Cristo Jesus, aqueles que estão a caminho dos seus lares, ó Senhor Deus. Guarde-os e proteja-os, ó Senhor Deus. Te agradecemos, ó Senhor Deus, por tudo quanto já ouvimos e vimos aqui nesta noite. E agora, ó Senhor Deus, queremos te suplicar que, em nome e por amor de Cristo Jesus, o teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, que trabalha em nossos corações, que trabalha e está no controle da igreja na face da terra, ele venha facilitar o nosso entendimento em relação, ó Senhor Deus, a estes 26 capítulos, versículos que estaremos lendo, ó Senhor Deus. Te pedindo, ó Senhor Deus, que possamos entender verdadeiramente como agir e como atuar com a nossa fé, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós estaremos lendo, mesmo assentado como estamos, irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 4. E teremos assim, eu lembro que na semana passada, eu falei, vamos fazer a leitura em uníssono, e acabei que eu li um versículo e pedi que os irmãos lessem outro. Não sei se vocês observaram isso. Falei assim, vamos ler em uníssono. Mas houve uma diferença, eu li e depois os irmãos leram. Vamos intercalar a leitura destes versículos. Vamos lá? Eu inicio com este versículo de número 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Os irmãos, versículo número 3, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. O Senhor ali de letra minúscula, referindo-se claramente à pessoa. Mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. E por último, o versículo 4. Isso, ele termina nesse versículo de número 4 com uma indagação, com uma pergunta. Nesse
Nesse outro slide nos fala sobre a fé sem obras está morta. Está lá no Tiago, capítulo de número 2. Neste outro slide, que vai falar somente sobre fé. Somente sobre fé, esse capítulo de número 2. E nós então veremos a situação que Tiago, quando escreve, principalmente nesse capítulo de número 2, quando ele fala a respeito da fé. E é o que nós mais precisamos. Quando o irmão pediu que, no momento de clamor, pediu que ficássemos em pé, ou nos posicionássemos em pé, aqueles que ainda aguardam da parte do Senhor algo em sua vida, ou que o Senhor já realizou algo em sua vida, eu não olhei para trás, mas certamente alguns dos irmãos se colocaram, ficaram em pé. Por quê? Porque creem, porque têm fé. Creem que o Senhor Deus pode fazer alguma coisa, pode fazer algo totalmente diferente daquilo que nós poderíamos imaginar, totalmente. Se você parar para conversar e buscar o que acontece dentro desta igreja, é algo assim inacreditável, quando nós paramos e conversamos com alguns irmãos. É que não me foi passada nenhuma procuração para estar falando a respeito de cada irmão, do que acontece aqui dentro. Mas acontecem muitas coisas aqui dentro por causa da fé. A fé que cada um de nós temos no Senhor. Esta fé que é inabalável. Essa fé que nos mantém de pé, que nos mantém na presença dEle. Trocando esse slide, nos diz, ele já começa dizendo que aquele que afirma ter fé em nosso Senhor Jesus e discrimina quem quer que seja, não parece ter uma fé autêntica. Ele já começa falando aqui a respeito dessa acepção de pessoa. E nós vamos falar um pouco mais adiante a respeito da fé e ação. Então ele já começa aqui no versículo de número 1, ele já começa dizendo que aquele que afirma ter fé em nosso Senhor Jesus e discrimina. Lembra quando falo ali de um homem que chega com um anel, ele escolhe o melhor lugar e coloca uma posição de destaque, e chega alguém com uma roupa rota, com uma roupa assim bem gasta, e ele fala assim, olha, você se assente ali, ou se assente no chão, no estrado de onde eu piso, no chão mesmo, você fique por ali. Então Tiago ele já começa mostrando isto, porque se eu começo a demonstrar essa separação entre uma pessoa e outra, eu aqui já começo a envolver a minha fé por causa da ação. A minha ação de estudo em relação à fé. Então por isso que Tiago ele começa falando dentro desses termos, nesta forma, olha, vocês não discriminem ninguém. Se chegar alguém bem vestido, porque não parece nada, mas é uma realidade, vou falar um pouco mais adiante, o que acontece dentro de algumas igrejas. Aí, em Mateus capítulo 22, versículo de número 16, também no nosso slide vai aparecer ali, o discípulo conversando com o Senhor Jesus fala assim, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Não te prende à aparência dos homens. E às vezes nós nos deixamos levar pela aparência das pessoas que nos visitam e de repente até pelos próprios membros da igreja. De repente tem um membro da igreja que é mais quieto, é mais calado. Nós tivemos uma irmã aqui na igreja que era tida como uma irmã, assim, uma irmã, como é que eu vou utilizar a expressão? Uma irmã antipática. E, no entanto, ela era um doce de pessoa. Uma pessoa fantástica. Quem se aproximava daquela irmã para conversar, via que ela era fantástica. Mas só que, às vezes, nós começamos a fazer assim ou estigmatizar
criar marcas sobre algumas pessoas e falar assim, fulano é desse jeito, então eu não quero conversa com ela. Fulano só se aproxima de mim para pedir, então eu quero distância dessa pessoa. E às vezes nós temos um tratamento dentro das igrejas, estou utilizando plural aqui, das igrejas, essa separação de grupos, de clãs dentro da igreja. Conforme o irmão falou aqui sobre coinonia, falou sobre comunhão, a comunhão deve ser, normal, daqui do púlpito até quem está lá em cima no som. Quem está lá em cima no som, na imagem. Então, o tratamento tem que ser o mesmo. O comportamento, a maneira de lidar tem que ser o mesmo, porque aqui dentro não existe ninguém melhor do que o outro. Não existe ninguém. Todos nós somos servos do Deus Altíssimo. Todos nós somos servos do Senhor. A primeira situação que nós vamos observar, que estaremos observando a respeito de fé, é a fé testada. A fé testada. Então, na sua Bíblia, nós não vamos ler todos esses versículos, nós estaremos lendo, mas caso você queira, você pode anotar aí num papel ou na sua Bíblia mesmo, a fé testada. Muito bem. Aí entra no lugar, agora na fase do visitante. Mais uma vez, no visitante. Um visitante na igreja. Foi o que nós lemos aqui nesses versículos, no primeiro até o versículo de número 4, até o 4, nós lemos sobre o visitante na igreja. Entra o visitante na igreja, ele chega muito bem trajado, uma roupa de grife, e aí de repente alguém vai assim, cumprimento o visitante. Aí de imediato nós vamos lá, muitos vão lá naquela pessoa que está bem vestida com um relógio, aquele relógio, né, bem caro. Muito prazer em recebê-lo aqui em nossa igreja. Essa igreja sempre estará de portas abertas para você. Volte outras vezes, quantas vezes você quiser. Nada de errado quanto a isso. Mas só que de repente também chega um irmão, uma pessoa que está necessitada, está passando por um momento aflitivo, passando ali na rua e sente um desejo, é movida pelo Espírito Santo de entrar para ouvir a palavra. Mas ela não está bem trajada. E ela entra. E aí qual é o comportamento de muitas pessoas, de algumas pessoas? Não estou falando aqui da nossa igreja, mas muitas das vezes ocorrem em algumas dessas nossas igrejas, não estou falando só batista, mas de todas as denominações. Então aquele visitante chegou lá, está de chinelo, de repente ele bota o pé assim, até debaixo do banco, com vergonha, porque ele está de chinelo. E de repente nós chegamos lá, prazer em tê-lo aqui conosco. Mas a esse aqui eu dispenso, um tempo, bato no ombro, pergunto o nome, e pergunto onde mora, e falo assim, se precisar de qualquer coisa, principalmente de dinheiro, fala com o irmão Silvio Pacheco, fala, se precisar de qualquer coisa, embora ele seja uma pessoa assim bem, uma pessoa bem financeiramente, um visitante, ele não vai precisar de dinheiro, mas se precisar de uma água, se precisar de ser conduzido a algum lugar aqui dentro, pode contar com os diáconos da igreja. Mas aqueles que porventura entram na igreja e não estão bem trajados, às vezes eles ficam de lado. É justamente isso que Tiago está falando aqui. Fé e ação. Ação. Ambos caminham juntos. Caminham juntos. Quer ver um outro exemplo aqui dentro desse slide? Um mensageiro famoso. De repente, Cláudio está aqui, ou então de repente, um período de férias, e chega um preletor de renome aqui na igreja. Aí de imediato, não, vou passar a palavra para aquele preletor, porque ele chegou, um preletor de renome. Então vou passar a palavra para ele de imediato. Quando eu poderia chamar um outro pastor da igreja, outro seminarista da igreja, para estar pregando. Mas só porque chegou alguém de renome, eu vou colocar aqui na frente, eu coloco aqui na frente. Então, aos olhos do Senhor, isso também é errado. É errado. Podemos sim fazer menção à pessoa que chegou, esse preletor de renomado, podemos fazer menção do nome dele, encontra-se conosco nesta noite, o pastor fulano de tal, o missionário fulano de tal, muito obrigado pela sua presença. Mas não é porque ele chegou que
Os outros 3 pastores vão ficar de lado, os seminaristas vão ficar de lado, e eu vou pedir para ele vir aqui para frente. Então isso, Tiago, ele vem falando também dentro desse capítulo de número 2. Eu preciso ter cuidado, um cuidado muito grande, em relação à minha fé e a ação também que eu realizo dentro da igreja. A fé testada. A fé testada. Muito bem. Partindo um pouco mais adiante, nós falamos aí dentro do segundo estilo de fé, a fé morta. A fé morta. É um pouco assim difícil de estar falando sem acompanhar na leitura, mas aqui por ser pouco versículo, tem condições de nós colocarmos? Tiago capítulo 2, versículo do 14º ao 17º, só para nós termos uma ideia aqui. Porque quando eu falo assim, do versículo tal a outro, aí fica mais difícil dos irmãos entenderem. Observe que, do versículo de número 14 até o 17, nos diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo de número 15: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? E por último, versículo de número 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. É isso que Tiago está falando. Não tem aquela situação assim, olha, eu vou orar por você. A pessoa está passando por algum tipo de dificuldade. Obrigado, irmão. Está passando por algum tipo de dificuldade, você fala, eu vou orar pelo irmão. Eu vou orar pelo irmão. Pode ficar tranquilo, porque irmão fará parte das minhas orações. O que o irmão está precisando naquele momento? Sim, das nossas orações, mas também da nossa ação. É justamente isso que Tiago está falando aqui. É justamente isso que nós precisamos entender. Eu vou orar pelo irmão, eu vou orar. O irmão às vezes está precisando, sabe, não tem o dinheiro para descer para trabalhar amanhã, não tem, está faltando gás na casa dele, está faltando alguma coisa no aspecto financeiro, e de repente eu posso contribuir, eu posso ajudar. Por que eu estou falando que nós podemos ajudar? Porque se você compra uma pizza pequena, mais ou menos assim, é R$35. Ela vem acompanhada com refrigerante, dependendo da pizzaria onde você comprar, mas é R$35. E nós consumimos aquela pizza assim, rapidamente. 2 pessoas consomem aquela pizza rapidamente. 2 pessoas. Dependendo de quem estiver comendo, apenas uma pessoa consome aquela. R$35. R$35. E de repente aquele irmão está precisando de R$10. Eu vou orar pelo irmão, Deus vai providenciar. Deus vai prover. E aí eu busquei uma imagem, botei aqui no slide também, quando diz que a fé produz obras. A pessoa está sem roupa para vestir, sabe, está mal de roupa. E aqui você vê uma pessoa sentada, uma jovem assentada aqui diante de um closet, não sei, um guarda-roupa, está aqui assentada e pensativa, de repente pensativa, que tipo de roupa que eu vou usar? Quando nós tivemos a campanha do agasalho aqui na igreja, será que muitos tiraram aquele agasalho que você usa, tem o costume de usar, ou aquele agasalho que coloca lá em cima do armário, que daqui a pouco você está jogando no lixo, para poder doar, para poder abençoar alguém que está precisando? Então a fé produz obras. E eu creio, não sei se aconteceu, eu creio que teve irmãos aqui na igreja que até compraram algum tipo de roupa para colocar como agasalho para ser distribuído. Eu creio que de repente possa ter acontecido isso, não chegou ao meu conhecimento, mas de repente eu creio que isso possa ter acontecido.
Mas é algo para nós refletirmos. Essa jovem aqui está pensativa, dando-nos a entender, ou dando asa à nossa imaginação, que roupa que eu vou usar? Olha a quantidade de roupa que ela tem aqui. E a mesma coisa às vezes acontece na nossa casa, em muitos lares. Ou é a campanha do quilo, às vezes nós fazemos uma compra e de repente está acabando aquela compra, fazemos uma outra compra e aquele arroz ou aquele feijão, nós colocamos um novo por cima, onde entra dentro da visão empresarial de quem estudou administração, o sistema Kaizen, né? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tirar aquele feijão que eu comprei primeiro, está lá, para colocar um novo, para poder repor. Mas às vezes o que ocorre? Eu acabo deixando aquele quilo de feijão ali, o quilo de arroz, e com o tempo dá uns bichinhos. E nós acabamos jogando fora. Muitos acabam jogando fora. Mas não trazem para a campanha do quilo. Eu sei que muitos podem esquecer de trazer na campanha do quilo, podem esquecer, esse é um fator, o esquecimento é algo normal na vida do ser humano, é algo normal, o esquecimento, desde que não seja uma amnésia total ou parcial, mas o esquecimento é algo normal na vida do ser humano. Então, o que eu preciso fazer? Se eu tenho essa quantidade enorme de roupa aqui, gente, é incrível. É um guarda-roupa feminino, né? É um guarda-roupa feminino. Mas mesmo no guarda-roupa masculino, às vezes tem calças tênis que nós não usamos mais. Tratando-se dos homens, tênis que nós não usamos mais. E fica lá guardado, você não vai usar e compra outro novo e fica aquele monte de caixas no teu armário, no armário de alguns irmãos. Então Tiago ele fala que a fé produz obras. Eu preciso, se eu tenho condições se eu sou abençoado por Deus, é para poder abençoar as outras pessoas. Deus me abençoa para que eu possa abençoar. Por diversas vezes eu estive conversando com alguns irmãos aqui e falando assim, irmãos, olha só, irmão está doando isso aqui. Aí o irmão fala assim, olha, pastor, é bênção para mim. Eu estou sendo abençoado. Mas essa é uma grande realidade quando Tiago fala a respeito dessa situação. Fé morta é uma fé sem ação. E aqui não foi colocado ou extraído de um livro comum. Foi extraído da própria Bíblia. Falando que a fé é morta. Então eu creio que isso desperta em nós o interesse em poder ajudar outras pessoas. Qual é a dificuldade? Quando nós falamos aqui no domingo, quando eu falei aqui no domingo sobre adotar um jovem, eu não sei quantos adotaram um jovem. Poderia adotar com R$5, com R$10, porque eles estão precisando para cobrir uma dívida, e eles não têm esse dinheiro em caixa. Aí, de repente, os irmãos podem até imaginar, não, mas é necessário um planejamento. Para que eu possa executar alguma coisa. Então, de repente, fugiu ao controle. Mas se eu tenho condições de ajudar, por que eu não vou ajudar? Por que eu não vou adotar um jovem? Não é adotar assim a todos os meses, dar um valor, sabe, fixo àquela pessoa, mas pelo menos chegar de uma única vez, olha, tem aqui tanto. Eu posso contribuir, estou te adotando, mas com R$10. Mas às vezes não, às vezes eu posso, mas não. O dinheiro está aqui dentro, na carteira. Parece que a carteira não se converte. E fica difícil de você meter a mão no bolso para poder ajudar alguém. Difícil para alguns, não para todos. Então, voltando a essa ideia aqui da fé, a fé morta, é quando, irmãos, Deus me abençoa. Eu digo assim, pela fé que eu tenho no Senhor, eu consegui isto. Você foi abençoado, mas não repassa, é igual o mar morto, só recebe água. Por isso que não existe vida no mar morto.
Por causa de quê? Por ser uma pessoa, vamos colocar aqui, fosse uma pessoa, trazer para o egocentrismo. É meu, é meu, é meu. Eu não reparto com ninguém, eu não vou ajudar a ninguém, não vou ajudar a ninguém. Então nós já observamos aqui sobre a fé morta, que foi do versículo 14 até o versículo de número 17. Eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho fé? Sim, tenho fé. Mas eu tenho que agir também. Esse capítulo de número 2 aqui de Tiago, ele fala todo sobre isso. Em primeiro lugar, ele vem falando sobre o tratamento igual para todos, que envolve ação. E ele fala também sobre fé e ação. A partir aqui do versículo de número 14, ele vem falando sobre isto. Muito bem. Dentro desse outro slide, fé dos demônios. Que negócio é esse, pastor? Fé dos demônios? Lá, me ajude por gentileza mais uma vez, versículo 18 e 19. Fé dos demônios. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E versículo de número 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os diabos, até mesmo os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e temem. Então existe a fé, os demônios conhecem, mas só que eles não praticam o que está escrito aqui na Bíblia. Eles não praticam. Eles sabem, conhecem mais de Bíblia de qualquer teólogo na face da terra. Ele conhece mais de Bíblia de qualquer teólogo na face da terra, mas só que eles não praticam. Então, por isso, eles não colocam em ação. Eles não colocam em ação, mas eles sabem que existe um Deus. Eles sabem que existe um Deus. Mas só que a fé deles de nada adianta a nível de salvação. Me entendam bem. Não adianta nada a nível de salvação. Mas eles acreditam que existe um Deus. Eles sabem que existe um Deus. E aí, quando nós lemos aqui no versículo, pedi até para colocar, mas está aí nesse novo slide, que é o versículo de número 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, pois até os demônios sabem disso, creem e estremecem. Creem, mas não obedecem. Creem, mas não obedecem. É interessante e impressionante, irmãos, quando eu gosto de bater muito nessa tecla, que é bom que você conheça a Bíblia, é bom que você conheça a Bíblia. É bom que a cada dia você busque uma Bíblia diferente, a Bíblia de estudo. É bom que você faça isso. Isso é por demais importante. É bom que façamos pesquisas, que vamos lá na etimologia de uma palavra, vamos lá nos originais, no grego, hebraico, aramaico. É bom. É bom que eu conheça, sabe, todos os livros históricos, todo o Pentateuco, todos os livros poéticos, o profeta maior, profeta menor. É bom que eu conheça os 4 evangelhos. É bom que eu conheça o livro histórico, que é o livro de Atos, no Novo Testamento. É bom que eu conheça as cartas paulinas. É excelente. É bom que eu conheça os escritores do Antigo, do Novo Testamento, essas cartas desses homens de Deus. É bom. Eu preciso ter um conhecimento. É lógico que você dificilmente vai conseguir guardar toda essa gama de informações. Mas mesmo que você conseguisse guardar toda essa gama de informações, mas se não colocasse em prática, de nada ia servir. Não ia servir de nada, irmãos. Porque, conforme eu falei, os demônios, eles conhecem a Bíblia mais do que nós, mas não colocam em prática. Não colocam em prática. E às vezes as pessoas, sabe, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu até enalteço as pessoas que buscam, que querem aprender mais e compram a Bíblia diferente, versões diferentes, mas existem pessoas que só demonstram conhecimento, mas aquele compromisso com a palavra, com o Senhor da palavra, fica distante, irmãos.
Então Tiago ele vem falando aqui, creem, mas não obedecem. Os demônios, mas também nós temos muitos irmãos que não são demônios, entendam bem, são muitos irmãos, ou muitos cristãos, vamos dizer assim, na face da terra, que creem, mas não obedecem. Não obedecem. Que está escrito aqui, isso aqui foi, se nós olharmos aqui dentro do fator histórico, o que aconteceu naquela época é totalmente diferente do que aconteceu nos dias atuais. Eu vou olhar aqui o fator cultural, o fator sociológico, isso aqui não tem nada a ver com os nossos dias, então eu não preciso cumprir o que está escrito aqui. Sim, eu preciso cumprir, porque se está escrito aqui, se está registrado aqui, é para um aprendizado nosso. Eu tenho que tirar proveito daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou conseguindo ler. Então, creem, mas não obedecem. Existem muitas pessoas que creem, mas não obedecem. Não obedecem. Acham que estar na casa do Senhor é algo desnecessário. Acham que orar é algo desnecessário. Não preciso tirar um tempo de oração, um tempo a sós, um tempo de intimidade com Deus. Eu não preciso. Acho isso desnecessário. O próprio Senhor Jesus, ele ia para determinados locais para poder estar em comunhão com o Pai. Estar sozinho com o Pai. Às vezes ele queria estar sozinho com o Pai, mas não conseguia. Porque as pessoas iam atrás dele, mas ele queria ter um tempo a sós com o Pai. Para conversar com o Pai. Então, ter um conhecimento bíblico é bom, mas eu preciso, agir em conformidade com o que a própria palavra está me ensinando. Eu preciso obedecer o que Deus está me orientando, o que Deus está me ensinando. É lógico que pode acontecer um acidente de trajeto. Pode acontecer um acidente de trajeto. Mas não quer dizer que esse acidente de trajeto que fez com que você saísse das 4 linhas, que nós falamos, está sendo muito falado sobre essa situação das 4 linhas, não é porque eu saí das 4 linhas que eu não vou voltar. Eu tenho condições de voltar. Mas eu preciso, para que eu possa voltar, eu preciso obedecer ao Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas pessoas... já passei da hora. Quantas pessoas nós conhecemos que falam assim, não preciso de igreja. Eu posso ficar em casa, posso orar em casa. Eu não preciso estar na igreja. Está na igreja por quê? Se eu posso orar em casa, se eu posso cultuar a Deus em casa. Sim, você pode cultuar Deus em casa. Mas ele escolheu um lugar, separou um local para que o povo dele estivesse reunido. Então, quando eu ajo e penso desta forma, eu não estou obedecendo à palavra de Deus. Agora, vou avançar para poder terminar o mais rápido possível. A fé salvadora, que é do versículo 20 até o versículo 25. Observe nesse outro slide, não precisa nem colocar o versículo, observe nesse outro slide que vai aparecer aí, que é o versículo 22 e o versículo 23, que Abraão creu em Deus. A fé de Abraão ali foi uma coisa assim fantástica. Não somente a fé, mas a ação também. Nesse episódio aqui, o filho de Abraão estava com 17 anos. Consequentemente, Abraão estava com 117 anos. Não tinha como ele falar assim, olha, pega o feixe de lenha, pega esse cutelo, esse facão, e vamos para um local que Deus me falou desta forma. E fosse para ali. Mas ele cumpriu, ele foi obediente. A fé de Abraão fez com que não acontecesse nada àquela criança. Deus estava provando a fé de Abraão. Estava provando a fé dele. E às vezes Deus nos coloca numa situação, tentando ver como que nós vamos reagir. Como que eu vou reagir? De que forma que eu vou reagir? E quando ele estava para imolar, quando estava para fincar o cutelo no único filho dele,
o anjo surge e fala para que ele não fizesse aquilo. Deus proveu um animal para poder fazer um sacrifício naquele momento ali. Então o que nós vimos aqui é a fé salvadora. É a fé. Às vezes as pessoas chegam na igreja, erguem um dos braços e falam assim: oh, essa pessoa está salva, porque ergueu um dos braços. Mas o que está aqui dentro? Falando aqui nível de coração, porque a Bíblia fala que coração, no tempo bíblico, seria tipo a fonte dos sentimentos, mas nós sabemos que é no psique, é na nossa mente. Então, a fé de Abraão foi que ele creu em Deus e entrou para a galeria dos heróis da fé. Eu preciso unir a minha fé com a ação. Senhor, eu creio em Ti, porque se eu levar o meu filho até aquele local, Tu irás providenciar um sacrifício, irás providenciar um animal para ser sacrificado. Mas eu vou ficar aqui. Eu sei que Tu podes fazer isso, mas eu vou ficar aqui em casa. Eu não vou até lá, até o Monte Moriá. Não irei até o Monte Moriá. Não percorrerei esses dias até aquele local, mas eu vou ficar aqui. Ele poderia pensar assim: eu sei que Tu podes fazer isso, Senhor. Mas ele creu em Deus e partiu para a ação. Partiu para a ação. É por isso que nós falamos sobre oração. É orar e mais ação. Orar e mais ação. Eu tenho que fazer a minha parte também. Já partindo para a conclusão, nós vemos aí, base da salvação. Qual é a base da salvação? A graça. Base instrumental da salvação, fé. Propósito da salvação, obra. Propósito da salvação. Só repetindo aqui, porque ali eu tive que dar um jeito para caber tudo certinho. Então, base da salvação é a graça. Base instrumental da salvação é a fé. E propósito da salvação é a obra. O propósito da salvação é a obra. Esse é o propósito maior. Jesus ele agiu de uma forma impressionante. Ele poderia dizer assim: não, o Pai me enviou aqui na face da terra só para morrer por vocês, para vocês serem alcançados pela salvação e mais nada. Mas o poder que foi concedido ao Senhor, ele foi e realizou vários milagres. Foi realizando vários milagres. Vários milagres. Ação. É justamente isso que o Senhor Deus ele espera de cada um de nós. O propósito da salvação é obra. É trabalharmos em prol do reino de Deus. Ajudar as pessoas que tanto precisam. Então Tiago ele discorre nesse capítulo de número 12, esses 26 versículos. Ele fala exatamente sobre fé e obras, irmãos. Eu não posso falar que eu tenho fé, mas se eu não tenho obras. Eu pratico a obra porque eu tenho fé. Eu pratico a obra porque eu tenho fé. Não é eu tenho fé porque eu pratico obras. Então, quando fala que o propósito da salvação é obras, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Podemos ajudar. E nós temos condições de ajudar. A fé sem a obra é morta. É morta. E nós estamos aqui neste mundo com o único propósito de abençoar as pessoas que Deus nos deu condições para abençoar. Deus nos deu condições. Sabemos que existem pessoas que querem tirar proveito desse coração que nós temos. Tamanho desse coração que nós temos. Existem pessoas que querem tirar proveito dessa situação. Mas nós temos uma certa facilidade de entendimento em saber que a pessoa quer tirar proveito ou não. Nós temos essa certa facilidade. Então, principalmente aos domésticos da fé, principalmente lá fora, tem aquelas pessoas que são pedintes profissionais
e estão acostumados a fazer isso, tentando nos enganar, mas temos que olhar para os domésticos da fé. Rapidamente, com 2 minutos antes de encerrarmos, uma ocasião eu estava pregando, aqui já citei esse fato, eu estava pregando, e vi 3 irmãs ali fora com uma visitante, ali fora. E eu estou pregando aqui, estou pregando, e aquilo me chamando a atenção. E terminou o culto, eu desci, fui e procurei saber o que estava acontecendo. E uma dessas pessoas que estava perto era a minha esposa. E aí, o que aconteceu? Quando eu bati o olho naquela senhora, falei assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, não, porque eu tenho 2 filhas, pequenas, são gêmeas, e só tomam Nanon. Só tomam leite Nanon, não pode tomar outro tipo de leite. Mas só que Deus nos dá uma facilidade de entendimento, de guardar, de fotografar mentalmente. Eu lembrei daquela senhora. Já tem uns 5 anos. Foi até o tempo que a irmã Ana ainda estava entre nós, a mãe do pastor Cláudio Augusto. Aí eu lembrei daquela senhora. Eu falei assim, olha só, qual a idade da sua criança? Não é bebê, são bebês. Eu falei assim, impressionante, quantos filhos a senhora tem? Não, só tem essas 2 meninas. Eu falei assim, olha, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a senhora esteve numa igreja fora daqui de Belford Roxo, lá para o lado de Nova Iguaçu, e eu pastoreava essa igreja. E a senhora chegou com este mesmo argumento, falando que tinha 2 crianças e que só tomava leite Nanon. Então, quero dizer para a senhora que nós não vamos liberar esse dinheiro para a senhora, porque a senhora está tentando enganar o povo de Deus. Não, o senhor está equivocado. Não estou equivocado não. Foi na igreja tal, foi no ano aproximado de tal, e a senhora falou que tinha essas 2 crianças. Então nós sabemos que existem pessoas que querem tirar proveito. E quando essas pessoas querem tirar proveito, nós precisamos reagir para deixarem de ser mentirosas. Mas quando nós sabemos que existem irmãos dentro da nossa igreja que de repente está arriscado até o carro apreendido porque tem que pagar alguma coisa a nível de carteira de habilitação, ou pagar alguma coisa, um Duda da vida, se eu tenho condições de, olha só, eu não tenho condições de arcar com toda a despesa, mas eu posso contribuir com isso aqui. Por que não fazer isso, irmãos? Por que não fazer isto? Então Tiago, ele fala a respeito de fé e ação. E é justamente isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Ele espera que nós coloquemos isso em prática. É difícil de tratarmos deste assunto? É difícil de tratarmos deste assunto. Porque quem de nós aqui não está precisando de alguma coisa? Muitos de nós estamos precisando de algo. Mas existem pessoas que estão em condições piores do que a nossa. Então que o Senhor Deus possa abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, e que possamos entender, quando Tiago escreve aqui no capítulo de número 2, sobre fé e ação. Então, caminham junto, a fé e a ação. Na próxima semana, se o Senhor Deus assim permitir, estaremos trabalhando o capítulo de número 3. Vamos orar, encerrando? Pai querido, nós queremos te render graças, porque não queremos ficar apenas na teoria da tua palavra, ó Senhor Deus. Nós queremos, ó Pai, ser cumpridores da tua palavra, Senhor. Senhor, naquilo que estiver em nosso alcance, ó Senhor Deus, nos ajude a ajudar outras pessoas, ó Senhor Deus. Mova o nosso coração, ó Senhor Deus. Não somente o coração dos membros desta igreja, porque nós te agradecemos porque são servos que têm um coração muito aberto, são muito liberais, ó Senhor Deus. Te louvo por cada um deles. Mas existem muitos cristãos na face da terra, ó Senhor Deus, que não pensam no próximo. E esse próximo é um irmão, ó Senhor Deus, que de repente congrega na mesma igreja. Nos ajude, ó Senhor. Eu te agradeço, ó Pai querido, pelo estudo, pela leitura, pelo escrito, pela narrativa,
pelo ensino que Tiago deixou para cada um de nós, ó Senhor Deus. Que possamos ter entendido, ó Senhor, e conforme eu falei no princípio, que o Teu Espírito Santo tenha sido o agente facilitador para que possamos absorver esta informação e colocarmos em prática, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.